Continuar. Então, o ajuste acontece das 16h50 às 17 e a gente que faz day trade, a gente não passa posicionado, então a gente não sofre ajuste. Então, para fazer day trade, esquece, né? A única situação é que esse horário aqui, ó, ele vai dar algumas noções para a gente do que está acontecendo no Bitcoin. Então, nesse horário, a gente tem que prestar atenção qual que é o movimento que está acontecendo em cima do Bitcoin no mercado futuro. Só isso, por enquanto, tá? A gente não vai passar, né, posicionado. Uma outra coisa é que existe também a rolagem de um contrato para o outro, igual existe no dólar, igual existe no índice, e existe a operação estruturada de rolagem. Lá no dólar é o DR1, né? Aqui no Bitcoin é o BT1. Então, na última sexta-feira do mês, vai ter uma operação de rolagem e o código vai ser o BT1, o contrato curto, igual foi sexta-feira passada, o N24 e o Q24. Quando você olha para esse ticker aqui, ó, BT1, N24 e Q24 na sua plataforma, você vai estar olhando para a rolagem do contrato de Bitcoin futuro. Então, é padrão de mercado futuro, né? Ajuste, rolagem, padrão. É a mesma coisa de você estar operando o dólar, operando o índice, olhando para o ajuste, olhando para a rolagem, não muda nada. Tá? O que muda é que ele é mais singular e ele não é correlacionado com esses outros instrumentos. Né? Ele é um instrumento totalmente atípico. Né? É baseado num mercado completamente novo e experimental, que é o mercado de criptomoedas. Tá bom? Mas a rolagem, né, tem aqui o FRP, né? O custo de rolagem foi 544 pontos, ó. Aqui foi o contrato longo, aqui foi o contrato curto na rolagem, custou 544 pontos para rolar de um contrato para o outro, padrão de mercado futuro. Quem entende mercado futuro, né, já entende isso aí. Quem não entende, vem para dentro da Masternet para aprender mercado futuro, que aqui você aprende mercado futuro de verdade, sem aquelas coisinhas lá de pauzinho, tracinho que o pessoal ensina aí, tá bom? Como eu falei, né? Olha só os gaps, né? Olha aqui, ó, aqui tem um gap, aqui tem outro gap, né? Tudo na abertura, olha o tamanho dos gaps, ó. São grandes gaps, né? E por que acontece esses gaps? Acontece exatamente porque o nosso mercado fecha às 18h30 e abre às 9 da manhã. E aqui nesse intervalo, o mundo continua girando, né? O mundo continua girando. Tá? E aí tem que corrigir essa diferença entre o preço que fechou quando a nossa bolsa fechou e o preço que está abrindo quando a nossa bolsa está abrindo. Essa diferença aqui, normalmente, ela é corrigida no leilão. E aí abre em gap o Bitcoin futuro. É comum ele abrir em gap, comum, tá? O que fica importante é entender aonde que ficam as principais liquidez do dia para a gente trabalhar em função disso aí. Eu fiz aqui umas operações e peguei a nota de corretagem para explicar para vocês. Então, olha só, eu fiz 7 operações. Nessas 7 operações, teve algumas que eu usei 2 contratinhos, tá? Então, no total, foram 13 contratos, 13 mini contratos que eu operei aqui. Meu resultado foi R$ 242 positivo, não errei nenhuma operação, tá? Mas só que, olha, na hora de receber, quanto que eu recebi, ó? Eu recebi R$ 123 só. Por que eu só recebi R$ 123? Porque o custo desses 13 contratos foi R$ 117,52. E o que está envolvido nisso aí? Primeiro, né, se sobrou 124 e eu tenho 1% de imposto retido na fonte, então tá aqui, ó, 1,24 de imposto. Porque eu ganhei, beleza, né? O restante do imposto é só no final do mês se eu continuar com lucro, certo? Segundo, a gente teve aqui, ó, taxa de registro, ó. Taxa de registro, R$ 76,00. Não é da corretora, é da bolsa. A bolsa, ó, taxa operacional zero, ó. Corretagem zero. A corretora não me cobrou nada, tá? A bolsa só de registro cobrou R$ 76,44. E a taxa de emolumentos mais 41,08, tá? Então, resumindo para vocês, se a gente pegar esse valor aqui e dividir pelos 13 contratos, a gente vai achar algo mais ou menos em torno de R$ 8.
que é o que custa para você operar um mini contrato de Bitcoin nessa situação aqui. R$8. Então, se custa R$8 para operar, tá? E a gente tem 10 centavos por ponto, e o tick é de 20 pontos, ou seja, R$2, você tem que ganhar 4 ticks, ou seja, você tem que ganhar 80 pontos só para pagar o custo de um contrato. Se você começa ali, o preço volta, você coloca mais contrato, o preço vai, você gira, solta contrato, você começa a girar, cada girada dessa custa R$8. E aí você gira 10 vezes, já foi 80. E aí o preço anda um pouquinho, você ganha 100, zero operação, você ganhou 100, mas gastou 80, não ganhou nada. Tá? Então, não é assim que opera esse instrumento. Esse instrumento, você tem que entrar numa operação no ponto mais tranquilo, onde tem um suporte bom ou uma resistência boa por liquidez, e você tem que segurar essa operação com um contratinho para ela te dar pelo menos ali 40, 50 reais, porque 8 é o custo. Tá? E ainda tem mais 25% de imposto de renda. Mais 20% de imposto de renda. Então, você ganha 50, tira 8, 42, paga mais 8,40 de imposto de renda, vai te sobrar só R$34 de 50. Tá? Então, não dá para você fazer operação curtinha, fazer scalping em Bitcoin. Não funciona, esquece isso. Tá? Se você for operar esse instrumento, você vai ter que fazer operações maiores. Operações ali aonde você vai ganhar ali pelo menos 500 pontos, 600 pontos, 1000 pontos, que é o que vale a pena você estar ganhando nesse instrumento. E é muito fácil, porque anda bem o instrumento. Se você entra certinho, 1000 pontos ele anda. Tá? Ele é rápido. Tá? Então, não façam operações curtinhas, não girem muito o contrato, que você não vai ter lucro nesse instrumento aí não. Outra coisa, falando ainda de janelas operacionais, né? Que olha só, a gente tem um ativo funcionando 24 horas. Então ele pega todas as sessões, né? Austrália, Japão, Hong Kong, aí depois vem Londres, Frankfurt, aí vem a nossa aqui, Bovespa, aí abre Nova York, né? E aqui já o Chicago, que é o mercado futuro que funciona. Ó, então lá em Chicago, olha o mercado futuro de Chicago, ele só para 1 hora, ó, das 18 às 19. Ele funciona 23 horas. E lá tem Bitcoin futuro. Então lá o Bitcoin futuro funciona 23 horas. Se você quer uma referência para ficar olhando, para saber o que está acontecendo com o Bitcoin e como que ele vai abrir aqui no outro dia, a melhor referência é Chicago. E aí, como eu falei, tem os principais momentos, né? A abertura do Brasil, a abertura dos Estados Unidos, fix de Londres e o ajuste diário. São as principais janelas, por enquanto, que a gente está separando aqui para entender. Então, aqui, ó, é uma tela, né? Claro, né? Que eu usei. E o que eu estou mostrando aqui? Primeiro, né? As ferramentas para você começar a entender esse mercado. As principais ferramentas são as ferramentas de fluxo. Então, você precisa do Times and Trades, e aí você vai montar um sistema de filtro baseado na liquidez que está entrando aí para você entender. Tá? Então, você vai entender a leitura, se está entrando, olha o tanto de venda que entrou aqui, né? Então, você vai começar a entender se está entrando mais venda ou mais compra, porque ele é rápido. Você vai ter que apurar a sua leitura no Times and Trades se você quiser ficar no movimento, tá? O outro é o book, para saber onde estão as principais ofertas, né? Notem que ele não tem muita oferta por nível de preço. As maiores ofertas aqui, ó. Se você quiser, por exemplo, agredir 10 contratos, né? Às vezes você agride nem entra 10, porque ainda não tem muita liquidez. Nesse momento aqui que eu dei o print, o ESC estava no 20 e o BID estava no 40, então a gente estava aqui, ó, né? Com 40, 20, 40, 60, 80, a gente estava com 80 pontos só de spread aberto. Mas isso aqui não é comum não, o spread está ficando bem fechadinho, tá? Foi nesse momento aqui que o spread abriu um pouco, legal? Então, você vai ter que fazer uma leitura de fluxo para entrar bem nele,
tá? Olhando para o Times and Trades e para o Book para entrar melhor. E a terceira leitura, pegando as 3 ferramentas principais de fluxo, seria o VAP, né? Para você entender a frequência. Então aqui, ó, o VAP de 1 minuto, você vai entender a frequência. Então aqui está a escassez de venda, aqui está a escassez de compra, tá? E vou usar um Volume Profile para você marcar os pontos principais de ajuste, ó, o ajuste do dia anterior e a principal liquidez. E aí você vai marcar os pontos de principal liquidez e os pontos de ajuste, que é onde que as principais, né, operações acontecem, né? Então, olha só, compra aqui, né? Compra aqui, né? Venda nessa região, venda aqui. Então, se você marca bem os pontos de liquidez, olha a liquidez do dia anterior, onde o mercado foi, ó, tá indo buscar ela, ó, onde está a média, né? Que ele vai buscar, a média do ajuste. Então, você tem que estar analisando pontos de liquidez importantes, que é onde que você vai conseguir entrar nas operações melhores, tá? E você vai ter que estar analisando o fluxo e o consumo de fila, ou seja, leitura de fila e leitura de fluxo, para entrar melhor nessas operações. Senão você não entra. Agora, se você quiser entender um pouco mais como é que está o mercado, aí você começa a colocar outras informações, mas aí já não é aquele operacional onde você vai operar suporte e resistência pelo fluxo, né? Mas dá para você começar a entender colocando o quê? As principais ETFs aqui na tela e ver como é que está o comportamento, ó, dessas ETFs, tudo subindo forte, ó, subindo forte após a abertura do mercado às 10 horas, né? E aqui a gente tem no Profit, mas com delay, ó, que está com delay, esse aqui é o sinalzinho de delay, tá? Delay de 10 minutos ou de 15 minutos, eu acho que é de 15. Delay de 15 minutos. Então, eu estou vendo aqui a Bolsa de Chicago, como é que está o contrato U, que é o próximo, e como é que está o contrato atual na Bolsa de Chicago, para eu ter referência, se tá subindo ou caindo, porque como tem delay, é complicado, porque está atrasado, né? Está atrasado, então é um pouco mais complicado. Se você estiver olhando numa plataforma lá fora, em tempo real, a Bolsa, ou usando aqui a plataforma do Profit, vai te dar uma leitura melhor. Então, tudo isso aí, né, é para você fazer operações mais longas, mais complicadas. Para você fazer operações assertivas, basta você marcar bem os pontos de suporte e resistência e usar a leitura de fluxo para entrar nesses pontos de suporte e resistência. Você vai ter operações aí, né, operações interessantes. Se você pegar uma operação dessa aqui, por exemplo, ó, você está com uma operação aqui, ó, de 1.000 pontos no mínimo aí, né? Uma corridinha dá 1.000 pontos, tá? Legal? O Vector, que é o Mancha tá falando aí, ó, o Vector, que é a plataforma para operar criptomoedas. Só que o Vector, tá? Você vai estar operando o mercado futuro da corretora lá fora. Não vai estar operando o mercado futuro aqui da B3. Já no Black Arrow, você vai estar operando o mercado futuro aqui da B3 e você vai conseguir olhar a CME. Então aí é uma questão de você escolher a plataforma. Eu acho que nesse começo o Profit resolve bem a história com um operacional bem objetivo, marcando pontos, tá? E fazendo entradas por fluxo e segurando. Mas o ativo é descentralizado, tem fluxo entrando na Binance, tem fluxo entrando em Chicago, tal. Tá bom, mas ele é muito arbitrado, muito arbitrado. Então, o market maker tá arbitrando isso aí. Se você entra certinho no fluxo aqui, tá? Você já vai conseguir fazer boas operações, tá? Então, no começo agora, dá para usar o Profit tranquilo para operar esse mercado, olhando para suporte e resistência, para a liquidez e para o fluxo, tá?